Jesus nos chama para sair do lamaçal do pecado, onde nós éramos ovelhas perdidas, mas o Senhor nos resgatou com sua morte lá na cruz. E hoje o nosso tema é Jesus, o nosso bom pastor. João, capítulo 10, versículo 14. Olá, meu nome é Tenor Carvalho. Já peço que você se inscreva, curte, aperte o sininho para estar recebendo notificações. Essa é a terceira mensagem da série As 7 Profissões na Bíblia, onde nos faz refletir sobre o amor de Deus, o reino de Deus, né? E o tema da nossa mensagem é Jesus, o nosso bom pastor. Fica lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Posso me acompanhar. Lá no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Jesus vem falar que Ele é o bom pastor, né? Está pronto para dar a sua vida, Ele deu a vida por nós. Jesus faz uma comparação sobre o reino de Deus, né? E as profissões, que é o nosso foco na nossa mensagem, né? São 7 profissões que nos faz refletir sobre o reino. Deus, desde o início do mundo, do universo, já tinha um plano para a humanidade. Antes, a salvação só era simplesmente para os judeus, que eles eram o povo escolhido. Mas através do Senhor, né, dando seu único filho, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Esse é o bom pastor. Nós trazemos nossa mensagem de hoje. O bom pastor é aquele que, por mais que tenha uma, né, abandonada, o rebanho, afastada, mas o que ele faz? Ele deixa e vai atrás. Lá em Salmos, capítulo 23, vem falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo. E como Ele mesmo prometeu: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protege e me dirige. Igual a palavra vem falar aqui em Salmos 23, versículo do 1 ao 4, que é: o Senhor meu pastor. E a nossa mensagem de hoje é: o Senhor é o nosso bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, para que o nosso preço do pecado fosse pago. Cabe nós reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, cabe nós querer se arrepender, cabe nós buscar a igreja, buscar ter uma vida diferente, buscar uma intimidade com Cristo, né? Jesus vem falar que o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Da mesma forma, como pastor, Jesus faz uma comparação do reino de Deus como pastor, ele nada vai deixar faltar na vida daqueles que buscam. Ele me faz descansar em pastos verdes, por mais que a situação esteja difícil, mas o Senhor, ele protege, ele dá o sustento naqueles momentos difíceis, de dor. Ele nos sustenta e me guia por caminhos certos. O Senhor vai falar que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim, né? Então Ele é o único caminho. Então, da mesma forma que Ele é o caminho, Ele é o bom pastor, Ele nos guia. E um bom pastor, as ovelhas sabem a voz e seguem, né? Quando o bom pastor fala, as ovelhas seguem. Por quê? Porque Ele é o pastor verdadeiro. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo e Tu me protege, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. O Senhor vem falar que todo aquele que crê
não morrerá, mas viverá no último dia. Jesus ressuscitará os que creram. Né? Então, se cabe nós buscar a salvação, buscar estar perto de Deus, buscar ter intimidade com Jesus, buscar a palavra, ouvir, aprender. Da mesma forma, o Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, vem mencionar o rei Davi, que no começo ele era um criador de ovelhas. E ele falou para Saul: se um leão vem e ataca minhas ovelhas, ou um urso, eu vou lá e tomo, porque eu protejo. É dessa forma que o Senhor faz conosco. É dessa forma que o Senhor quer nos trazer. Ele jamais deixa abandonado ou largado, mas não, ele vai atrás. Por quê? Porque ele sabe o preço de cada um. Ele sabe o preço de cada ovelha. E se apegue no Senhor Jesus, porque Ele está sempre de braços abertos a te ajudar. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 12. O que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma se perde? Ele deixa as 99 e vai procurar a ovelha perdida. Jesus, ele vai atrás daquela, por mais pequena que seja. Jesus, ele vai atrás daquela, por mais suja que seja, mas ele vai lá e busca, pois a sua vontade é salvar todos do pecado. Foi por isso que o nosso Senhor nos salvou com seu sangue lá na cruz. E assim como o Senhor faz a comparação do reino dele com o criador de ovelhas que deixa as 99 e vai atrás daquela perdida, eu falo para você: reflita sobre o reino de Deus, reflita sobre o amor do Senhor. Ele é o nosso bom pastor, porque Ele deu a sua vida, deu seu único filho, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de estar com o Pai. Reflita. E esse é o momento de estar, de procurar. Já quero dizer muito obrigado, quero pedir que vocês compartilhem de novo, curta o canal, aperte o sininho para que venha estar alcançando mais vidas, mais pessoas. Muito obrigado.